Olá, queridos! Oi, tudo bem com você? Estamos aqui hoje para estudarmos o artigo 14 da Declaração de Nashville, que é uma declaração evangélica cristã sobre sexualidade bíblica. Este vai ser o último desta declaração. A partir de então, nós vamos abordar outros temas familiares. Exatamente. Então, se você quiser recordar algo, você pode retornar. Nós vamos deixar na descrição do vídeo a declaração completa e desejamos de todo o coração que tenha sido edificante para você, que você tenha aumentado em conhecimento e prática e transformação, porque a palavra de Deus ela não veio só para nos informar, ela veio para nos transformar. Ok. Bom, então nós vamos afirmar que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar pecadores, né? E através da sua morte e da sua ressurreição, ele veio nos dar o perdão dos nossos pecados e a vida eterna, e isso está disponível a todo aquele que crê, aquele que se arrepende dos seus pecados e eles confiam somente em Cristo Jesus como seu Senhor e o seu Salvador. Por isso, João 3,36 faz a seguinte afirmação. Estarei lendo na nova tradução da linguagem de hoje. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Porém, quem desobedece ao Filho, quem não crê no Filho, nunca terá a vida eterna, mas sofrerá para sempre o castigo de Deus. Note, quem crê no Filho tem. O verbo está no presente, e aqui é um presente contínuo, é tem sem deixar de ter. Vai continuar tendo. A partir do momento que creu em Cristo como seu Senhor e Salvador, esta pessoa recebe naquele momento a vida eterna. Não é que Deus vai um dia pensar para ver se vai dar a vida eterna. O próprio Deus empenhou a sua palavra ao dizer que quem crê em Cristo Jesus tem a vida eterna. Isso então coloca todo aquele que creu em Cristo, que se arrependeu dos seus pecados e creu em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, esta pessoa recebeu de Deus a vida eterna. Mas o mesmo texto também diz que aqueles que não fizeram isso estão debaixo do castigo, estão debaixo da ira de Deus. Então, uma pessoa que não nasceu de novo, não experimentou a graça de Deus por meio de Cristo Jesus, ela não tem. Mas uma pessoa que creu e experimentou a graça de Cristo Jesus, que um dia foi lavada pelo sangue de Cristo Jesus, esta pessoa tem a vida eterna. Deus nunca disse, portanto, que certos tipos de pecado não podem ser perdoados e que tais pessoas que praticam estes tipos de pecado, elas são rejeitadas por Deus. Não. Aqui disse apenas de creu em Cristo, tem vida eterna. Não creu em Cristo, mantém-se debaixo da ira. Note que Deus não reservou alguns tipos de pecados para o inferno e outros tipos de pecados podem entrar, ou de pessoas que cometeram alguns pecados podem entrar no céu. Ele disse o seguinte: a diferença está entre crer plenamente em Cristo como Senhor e Salvador e não crer em Cristo como Senhor e Salvador. Por que nós estamos fazendo esse tipo de afirmação? Para a gente entender que o processo todo está na suficiência da obra de Cristo e não no ser humano. Não é por mim e não é pelos meus méritos, os méritos nossos como seres humanos, que nós somos salvos. Portanto, Deus ele nos perdoa em Cristo Jesus e vou lhe dizer mais. O único pecado que não tem perdão é o pecado da dureza de coração em que eu rejeito a obra de Deus em Cristo Jesus e eu não quero Jesus como meu Senhor e Salvador. Isso se chama dureza de coração e isso é o pecado não perdoado. Você pode procurar e vai ver que Deus salvou todo tipo de gente nas Escrituras. Se você me disser que um adúltero, ou melhor dizendo, deixa eu corrigir, que alguém que já adulterou não vai entrar no reino dos céus, eu vou te perguntar, e Davi? Davi não só adulterou, ele foi homicida. E eu não estou falando das guerras. Davi mandou matar o marido de Batseba, que era uma pessoa inocente, que era uma pessoa servil, que era um homem íntegro. Davi mandou matar um homem íntegro, então ele é um homicida. Davi, então, cometeu adultério,
homicídio e outras coisas mais, mas mesmo assim ele buscou a graça de Deus, ele foi perdoado e ele foi salvo. Eu não estou dizendo que eu posso sair por aí cometendo o pecado que eu quiser e Deus vai me salvar. E nós estamos falando que Deus não tem limite no seu poder de salvar. Mas o fato de nós afirmarmos isso não me dá a liberdade de sair por aí pecando do jeito que eu quiser. Porque o próprio Paulo diz no Novo Testamento, se alguém disser que, bom, já que só porque eu sou salvo eu posso sair pecando, este é um claro sinal de que essa pessoa nunca foi salva, porque esse não é o tipo de pensamento cristão. E outro detalhe, Rubem, a palavra, irmãos, tem muitos textos no Velho e no Novo Testamento dizendo que o Senhor é santo e que nós devemos ser santos. Um imperativo, uma palavra de ordem para nós, sede santos. E a palavra também diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Ou seja, dizer que eu sou salvo e só porque Deus tem o poder de perdoar todo pecado, eu posso pecar à vontade? Não. Isso é um claro sinal de incredulidade que eu nunca tive a Jesus como meu coração... Senhor e Salvador. Meu coração então não foi quebrantado, meu coração não teve arrependimento e meu coração não provou a graça de Deus. Porém, voltando a falar dentro dessa área da homossexualidade, de transgêneros e tudo mais, nós queremos afirmar que o braço de Deus está estendido e os ouvidos do Senhor estão estendidos para restaurar qualquer tipo de pessoa que o busque. E aí Joquebed vai ler para a gente Isaías 59, verso 1, que tem a seguinte afirmação. Estarei lendo na linguagem de hoje. Vocês estão pensando que o Senhor perdeu a força e não pode nos salvar? Ou pensam que ele está surdo e não pode nos ouvir? Então, numa outra versão, diz assim, olha, os braços e os ouvidos do Senhor estão ativos para agir em nosso favor e escutar a nossa prece. Mas, eu posso ler aqui. No verso seguinte, ele faz uma outra afirmação. Então, leia numa nova versão. Revista e Atualizada diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas aí ele continua dizendo nos versos seguintes que não vai dar prazo para ler. Mas as vossas iniquidades fazem separação, os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Ou seja, não está dizendo aqui que Deus não possa perdoar esse tipo de pecado, mas está dizendo assim, eles amavam tanto o pecado e eles continuavam na prática do pecado e eles não se arrependiam, por isso que Deus não os salvava. Então, deixa eu só fazer uma reprise para a gente não ter dúvida. Deus pode perdoar qualquer tipo de pecado. Deus tem poder para perdoar qualquer tipo de pecado, mas tem um único pecado que Deus não perdoa, que é o da incredulidade, da dureza de coração, que é tudo a mesma coisa. Então, ali no Isaías 59, ele estava dizendo que Deus não estava nem surdo e nem com o braço encolhido. O braço de Deus estava estendido para Israel, mas era Israel que não queria falar aos ouvidos de Deus com um coração quebrantado, e Israel não queria estender a mão a Deus para ser livre dos seus pecados e da sua aflição. Então, o problema ali não é com Deus, o problema ali não é o tamanho do pecado, mas o problema ali é a dureza de coração. Portanto, a gente já disse que nega que o braço de Deus não seja capaz de nos auxiliar e que os ouvidos de Deus sempre estão a nos ouvir. Por isso que qualquer um de nós, independente do nosso pecado, qualquer tipo de pecado, podemos buscar ao Senhor com o coração quebrantado, abandonando este nosso pecado e irmos até Deus, e Deus vai não só nos perdoar o pecado, como também vai nos purificar de toda injustiça. Mas e se depois que alguém creu em Jesus como Salvador, teve o seu arrependimento, mas ele deslizou, ele resvalou o pé ou ele tropeçou? É possível ser perdoado? Sim, desde que haja quebrantamento de coração. O próprio Paulo diz no capítulo 7 de Romanos,
o seguinte: olha, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque muitas vezes eu desejo fazer o bem e não consigo, e o mal que eu não quero, eu posso acabar fazendo. E não estou nem dizendo que Paulo tinha luta dentro dessa mesma área do tema que nós estamos tratando. Mas Paulo sabia qual era a vontade de Deus, e muitas vezes, mesmo com vontade de fazer, ele fazia coisas que desagradavam a Deus, mas ele sabia que em Cristo tinha perdão. Tanto é, se você ler o 7º capítulo, dá uma angústia. Mas o 8º capítulo de Romanos diz: olha, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ou seja, se eu estou em Cristo, o meu pecado é perdoado e Deus me restaura desde que eu esteja na confiança dele. Deus não diz que eu tenho que chegar limpo, presta atenção. Ele não diz que eu tenho que chegar até ele limpo e sem pecado nenhum, pois isso é impossível. Todos que vão até Deus vão chegar perto dele pecaminosos. Mas ele quer encontrar em mim um coração quebrantado, humilhado, ele quer encontrar um coração suplicante, ele quer encontrar um coração dependente. Isso indica quebrantamento e não dureza, para que ele faça a ação dele e ele, mude o meu viver. Por isso, alguém que esteja passando por essa luta dentro da homossexualidade ou qualquer outro tipo de pecado sexual na área, em qualquer área, pecado sexual de qualquer tipo, desculpe, Deus pode restaurar essa pessoa. Agora, ela precisa de quebrantamento, ela precisa se arrepender, ela precisa rejeitar o seu pecado. Então, queremos deixar como última palavra dentro deste tema: em Deus há restauração para toda sorte de pecado, com exceção da dureza de coração quando alguém não quer confiar em Deus pela obra meritória de Cristo Jesus, em que Jesus mereceu todo o crédito e eu só fico com o lucro e ele ficou com o meu castigo. Então, se eu vou até Cristo e eu recebo de Cristo o perdão dos meus pecados, eu posso crer que eu estou perdoado. E eu não devo aceitar as acusações de Satanás, os padrões do mundo, nem os pensamentos da minha carne. E nós devemos sempre lembrar, irmãos, que com relação a essa temática da pureza da mente, de fugir das promiscuidades sexuais, precisamos criar muros de proteção ao nosso redor. Sim. Cuidado com aquilo que você vê. Com quem você anda. Com quem você anda. Cuidado com aquilo que você ouve, músicas, com comentários, com palavras obscenas, que vão instigar seu pensamento e levar o seu pensamento para se desviar daquilo que Deus tem para você. Cuide daquilo que os seus filhos estão vendo no celular, estão vendo no computador, estão assistindo na TV. Existe ali um controle, irmãos, que tem um botãozinho que acelera, que pula uma cena. Então, preserva a pureza da mente. Selecione melhor. Não confie lá quando você vai ver um filme, quando você vai assistir uma série, na indicação de idade que tem lá. Porque o padrão do mundo é completamente desvirtuado, destruído pelo pecado. Então, voltemos ao Evangelho, voltemos à palavra, busquemos a pureza. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Amém. Então, nós devemos crer nisso e viver isso. Obrigada por ter caminhado aqui conosco até o final dessa declaração de Nashville. Sim. Curta, né? Dê um like aí, não vai doer, é rapidinho, só clica lá. Compartilhe, não seja egoísta, não fique com esse ensinamento só para você. Seja um instrumento de Deus e encaminhe para outros. Mas lembre que esse Guia Tempo com Deus tem nos outros dias da semana e tem outros irmãos abençoando as nossas vidas, fazendo outros programas com outros temas. Então, aproveite, assista nos outros dias, faça o culto doméstico também através dessas postagens que são feitas, de tal maneira que a sua alma fique cheia da vontade do Senhor. Deus abençoe e até o próximo.